Olá, pessoal, dando início então a esse novo episódio do Salvador Mais Feliz, conversando aqui hoje com o professor Mário Nelson, Joselito Crispim, uma felicidade de verdade. Falei que Jussara me presentei às vezes com essas mediações, com essas possibilidades de diálogo, e essa é mais uma delas. Nesse episódio que a gente está falando sobre juventude negras e resistência, ou seja, da resistência a uma existência mais saudável, próspera, feliz, criativa, imaginativa e possível de vida mesmo, né? Então, dando continuidade à forma como a gente estava conversando aqui entre nós, inclusive, a ideia é que cada um possa se apresentar e que a gente fale também dessa juventude negra, a implicação dela nessa cidade, a forma como a gente conversava também em outro momento sobre a violência na cidade, a Zé pode trazer mais sobre a insegurança local que vivemos, como o recorte racial se apresenta nela, como a gente pode, através da arte também, pensar outras possibilidades, caminhos de intervenção de fato e de atuação que a gente veja a educação, a cultura, a arte como formas da gente criar um território que caiba de fato, né, que seja pensado para essa juventude, que integre, que traga o sentimento de pertencimento, de espaço. Então, vou abrir primeiro para Mário Nelson trazer um pouquinho da perspectiva dessa juventude negra aí, da resistência à existência. Quais são os seus olhares? Bom, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre prazeroso discutir temas que nos dizem respeito, que fazem parte da nossa forma de existir. Falar de existência, de resistência da minha gente negra é saudável, apesar de. São muitas as dificuldades, são muitas as perversidades, mas também são muitas as expectativas. Uma das virtudes que eu sempre digo, quando oportuno, da longevidade é você poder fazer vários experimentos. E essa minha longevidade me permitiu sonhar há 60 anos, 70 anos atrás e vivenciar algum desses sonhos possíveis no que diz respeito às perspectivas presentes, porque presenciamos perspectivas, e principalmente as futuras. Então, vivemos num mundo que ele é perverso na sua forma existencial, mas que nós temos feito tudo na possibilidade de driblar essa perversidade para incluir essa nossa juventude, que é, sem dúvida, o assunto pendente ainda dessa nação brasileira. Eu sou Mário Nelson Carvalho, sou oriundo aqui do município de São Gonçalo dos Campos, a cidade mais linda do Recôncavo, onde lá fiz minha base, minha sustentação enquanto cidadão. Eu sou da zona rural e quis o destino que eu fosse ao centro da cidade, mudar a história da minha vida, da minha família, com uma palavra chamada educação de qualidade. E eu não posso falar de existência e resistência da minha comunidade negra se eu não falar em formação educacional, tão desprezada por todos nós em qualquer tema que seja abordado. Então, eu começo falando isso. Falar de juventude negra, de inclusão, de resistência, de existência, é falar de educação, é falar de respeito, é falar de integração. É mais ou menos por aí que nós vamos conversar. Agradeço, feliz demais. Joselito Crispim, ativista, produtor, que trabalha diretamente aí com jovens e adolescentes e crianças em Alagados, né, esse território aí que tem a sua realidade. Queria que você trouxesse o seu olhar, inclusive sobre os desafios enfrentados nesse momento e como até trazendo, né, as dificuldades da chegada dessa educação efetivamente na vida das crianças quando tem tantos atravessamentos nas estruturas familiares, nas estruturas da comunidade, nas faltas, nas ausências do Estado ali, das políticas públicas, do serviço básico, com tantos desafios, como é que essa juventude se coloca disposta ou indisposta na relação com a educação, com a cultura, com tudo que pode, né? Como é que resiste e como existe ao seu olhar? Olá a todos, é um prazer estar aqui batendo um papo com a Inova. Falar de juventude, né? Eu e Marinelson, minha irmã, todos nós bastante jovens, né? Estamos falando da gente mesmo, né? Então a gente está no lugar de fala, né? Porque a juventude é um estado mental, né?
E aí, enquanto for assim, eu estou me virando aqui. Antes eu podia fazer o trocadilho, né, com os números, né, mas agora não dá mais, que eu estou com 54, então se eu boto ao contrário, dá 45 não é muita coisa, uma década mais ou menos. Mas é isso aí. Eu lembro que quando eu li o Capitães da Areia, tinha um dos capitães lá, né, que ele queria muito encontrar o Bando de Lampião e fazer história para que se escrevesse sobre ele, né? E muito na literatura, né? Na literatura, o herói quer fazer algo de espetacular para que se mencione sobre ele por muito tempo, né? Que alguém conte a história dele, né? E aí, se falar de juventude negra, da perspectiva da escravidão, né? Do povo negro, eu acho que a juventude foi a coisa mais violentada nessa história aí. Primeiro que, se pensando em indivíduos para se escravizar, se caçava e se apreendia e se escravizava, principalmente o jovem, aquele que teria força de trabalho. Uma vez chegado aqui, perdeu a juventude porque estava ali preso num novo sistema existencial que não lhe daria aprender nada, trabalhar até morrer, e os filhos que adivinham dele entravam no mesmo processo. E quando termina a escravidão, da mesma forma, não saber, é uma juventude que não tinha um propósito existencial, porque agora não servia mais como mão de obra, já que podia trazer os europeus, e ela ficou perdida, né, em um limbo histórico sem sentido. E chegamos no momento atual em que esses jovens negros, olvidados de uma história, de um sentido de existência, é caçado mesmo, caçado para a morte no dia a dia de Salvador e do Brasil, né? Eu acho que se a gente fizer um recorte aí de censo, poucas sociedades cometem a loucura de matar a sua juventude como a nossa. Parece meio louco, né? Porque você vai matar a sua mão de obra, porque você vai matar o seu futuro. Isso me remonta, eu sou de ler muito, de pegar pedaços de leitura, e quando comecei a ler muito sobre as coisas, eu me debrucei sobre Nina Rodrigues, que é o mesmo homem que dá o nome ao nosso IML, né? O nosso serviço lá de necrotério, né? E aí duas coisas me vêm ali de Nina Rodrigues, né? Que ele era um cientista, né, do que seria daquela época, e ele faz uma advertência, ou melhor, ele alivia a consciência da população branca de Salvador, e ele diz que ficassem despreocupados, que o povo negro era, do ponto de vista genético, mais atrasado, né? Por isso com uma capacidade de reprodução menor do que o povo branco. Então Salvador, que tinha muitos escravos, né, agora nas ruas, agora tudo, naturalmente embranqueceria, porque esse povo negro e mestiço, com pouco poder de reprodução por conta de que não era o topo da evolução do homem, né, sobre a eugenia naquela época, que era o pensamento que passava por ele, naturalmente diminuiria a sua população e cresceria a população branca. Lê do engano do bichinho. Não aconteceu isso, né? Isso não se comprovou uma ciência, né? E a nossa população realmente é muito grande, e daí eu acho que essa sociedade criou uma tecnologia. Já que eles não morreram por eles mesmos, a gente vai ter que inventar um método de dizimar essa população. E olhe bem que coisa, né? Eu li isso um tempo atrás, quando um dia um aluno do projeto, um garoto lá do projeto, no máximo 14 anos, o pai dele tinha uma agência, né? Como é que chama? De defunto, como é que chama? Uma funerária. E o pai, vivia naquela coisa de fazer o enterro, né? Você tem que ir lá no Nina, ajudar a família. O pai mãe solteira, separado, ele morando na comunidade, o pai muito preocupado na adolescência dele já estava ali naquela idade, está andando com os amigos, traz ele para trabalhar junto com o pai. Eu estava também muito preocupado, porque ele era um bom menino e tudo, mas já estava andando assim, o pai, a mãe reclamando, pega ele para trabalhar com ele nesse sistema funerário lá dele, e para amedrontar ele, leva ele até o Nina. E é dele que eu ouço tempos depois, ele falando, meu pai me levou lá, rapaz, o que é aquilo? Isso o desespero de um pai,
para inibir um filho de se envolver com o tráfico de drogas ou com a criminalidade. E ele conta para mim, me ensinando, que eu acho que a juventude negra ela tem uma experiência, uma capacidade de nos ensinar. Eu acho que, dado ao pouco tempo já pré-sentido de existência, eles amadurecem com muita facilidade. E eu sempre, lidando com os jovens, eu me sinto um menino da história, porque, sem querer, eles contando a história dele, me ensina tanto. E esse jovem ali me contando desse novo momento com o pai, ele falou, meu pai me levou lá, rapaz, que é aquilo. Eu cheguei lá, o pai conseguiu botar ele para entrar no Nina, né? Nina Rodrigues, que é o nome do ex-jornalista que eu estou falando lá atrás, que disse que a gente não vai. Partiu um mutuado de corpos, assim, num lugar gelado, um monte de homens, tá? Ali estavam aqueles que morreram, tiroteio, morreram nas comunidades, foram achados. E ali, organizado nas gavetas, tá as pessoas que morreram de coração, morreram no hospital, tá, e tudo. Como ele me contou aquilo, eu perguntei umas 2 vezes para me certificar do que ele estava me dizendo. Eu entendi que, embora o Nina Rodrigues estava errado na sua fala lá, mas que a sociedade encontrou um jeito mesmo de nos exterminar e de tirar a dignidade até na forma de morrer, porque o que o menino me relatou, e eu não vi, então não posso falar, mas ele me relatou como ele estava impactado com aquilo, é que era tanta gente morrendo nessas brigas aí, que o Nina empilha lá o corpo, e aí o agente funerário tem que ir lá ver quem é a pessoa pela bracelete, tirar daquela montanhazinha de gente ali jogado, que não tem gaveta para essa quantidade de gente que está morrendo. Olha o que eu estou dizendo, eu não estou afirmando que isso é uma verdade. Isso é um relato de um jovem negro. E essas coisas me impactam muito, porque, para além de toda a nossa discussão bonita, para além de todo o que está no Estatuto da Criança e Adolescente, da ideia que a gente acha de sociedade civilizada que somos, nós somos um povo perverso. Se você mata a sua juventude, você permite que ela seja assassinada, caçada, ou que você permite que ela se aliste em um exército da morte, que é o do tráfico, você é perverso. Porque quem tem nas mãos as leis, quem tem nas mãos a condução de uma sociedade, são os homens adultos da sociedade. Então nós, homens adultos da sociedade, que a construímos, que a debatemos, nós permitimos que essas coisas aconteçam. Então essa é uma sociedade ainda eugenista. Salvador tem uma sociedade extremamente eugenista. Ela acredita na supremacia branca e ela constrói, já de forma inconsciente e automática, a eliminação de quem não pertence ao ideal branco da cidade. Quanta coisa, né? Pois é, eu ia até atropelar você, porque eu sou um homem otimista por formação, continuo otimista, mas eu não posso viver numa ilusão de que essas coisas, como um relato desse, não esteja acontecendo ontem, hoje, e a nossa luta aqui é para que não se repita amanhã. Essa é a perspectiva do meu otimismo. Porque, Joselito, quando você aborda a questão do tratamento, né, até dos corpos pós-vida, a gente tem que voltar no tempo para dizer que nós somos uma sociedade, apesar da Roma Negra, que é Salvador, apesar da população negra ser maioria em Salvador e na Bahia, nós ainda convivemos com os índices mais estúpidos, mais perversos da sociedade, onde todos os índices negativos da sociedade brasileira, eles estão muito mais direcionados, muito mais vivenciados na Bahia, por ter a maior população negra de qualquer outro estado. Isso a gente vai falar na educação, no analfabetismo, na distribuição de renda, na geração de oportunidades. E a gente não pode achar isso uma coisa normal. Pelo contrário, esse é um assunto que tem que estar na pauta de todas as discussões. Na minha geração ainda de pós-adolescência, tem uma música de Milton Nascimento, de quem eu sempre fui fã, que ele dizia assim, nada de novo existe nesse planeta que não se discuta aqui numa mesa de bar. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma geração que trouxe a questão do racismo, a questão da periferia, a questão da negritude, para ser discutido nessa casa, nesse local de imponência daqui de Salvador, que eu chamo essa região daqui, a do Bahia, que é a Dubai da Bahia, e em todos os lugares do Brasil. Quer dizer, isso é que me encanta. É a possibilidade de nós não jogarmos para baixo do tapete, da gente buscar possibilidades, da sociedade compreender que não há nada mais burro para essa sociedade do que ela entender que melhor para todo mundo é se todos fossem mais inclusivos. Nós somos também, na contradição do que nós estamos falando, a sociedade mais concentradora de renda do país. Quer dizer,
Cada vez que você concentra mais renda, não precisa ser economista, nem engenheiro, nem matemático, nem nada. Se você concentra, alguém vai pagar por essa concentração. E nós somos essa base de sustentabilidade que não nos permite sequer pensar diferente, a não ser trazendo discussões como a que vocês trazem, como a que a Inova tem feito, e outras organizações da sociedade. Então, o fundamental, quando a gente discute, vou dar um exemplo concreto, que eu gosto muito de coisas concretas, é na perspectiva de entender, todo mundo tem uma frase, todo mundo conhece, educação transforma, muda, e eu sou adepto disso, não é? Mas não adianta falar, não adianta meus amigos intelectuais, produtores de obras fantásticas, escreverem, é pouco, tem que agir. Então, eu geralmente, nos ambientes que vivo, eu crio algum certo desconforto. Qual o desconforto? É de não apenas falarmos. Eu digo, tudo bem, falar eu compreendo, identificar. Maravilhoso, é lindo. Nós já sabemos tudo o que precisa. E você está fazendo o quê? E não pode ser sozinho. Você, o que não esteja... só fazer, como trazer mais gente para fazer junto, para ver, para pensar. Joselito, não há outra possibilidade. Nós não temos outra oportunidade. E trazer assuntos como esse na pauta, para que seja mais bem difundido, é o que me permite individualmente ser otimista. Eu também. É o caminho. Aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha que mora na Califórnia, em São Francisco, e tenho 2 netos de 15 anos e 9 anos, e que estudam em 2 escolas privadas, consideradas as melhores do mundo, e que os Estados Unidos não são exemplo para mim, não são exemplo para eu dar sobre sociedade, mas muitas coisas dos Estados Unidos eles fazem com maestria, notadamente na Califórnia, que são vários Estados Unidos, como são vários Brasis que nós vivemos. Olha que coisa fantástica. A escola PIB, né? Pois é. Os Estados Unidos, PIB americano está na Califórnia. Se a Califórnia fosse um país, era o 5º maior país do mundo. Então, ainda mais agora com os problemas que tem lá, que nós não vamos entrar nele agora, senão atrapalha muito o Vale do Silício, etc. Mas focando na educação e na escola. Essa escola, International College, é das famílias mais ricas de lá da Califórnia, de São Francisco. Nomes conhecidos no mundo inteiro. 30% dos alunos que lá estudam são bancados pelos pais dos outros 70%. Não são bancados nem pelo governo, nem por política pública, nada. É uma decisão da sociedade. E eu, com minha ignorância latina, achei que era porque eram pessoas que, por serem milionários, eram os bonzinhos. O que é mais interessante é que não é isso. Sabe o que é? A sensação que eles querem criar seus filhos, não numa redoma, num ambiente não numa bolha. Diverso. Ele quer que os filhos cresçam entendo. dentro da diversidade. E aí, esses 30% estão latinos e negros, que recebem tudo as viagens para 5, 6 países todos os anos. Essas crianças vão, cada 15 dias está na China, está no Japão, está no Brasil, está na Alemanha. Tem uma programação de viagem, quando não é dentro dos Estados Unidos, de Nova York para São Francisco, dá 6 horas de voo. Então é quase outro país. Sim. E me encantou, quando eu fui lá para dentro, para entender isso. É uma decisão de você trazer aquelas pessoas na perspectiva de melhoria de vida, em da sociedade. Se você tem diversidade, naturalmente você tem aprendizado de diversas culturas, né? E o mais que eu acho mais interessante é porque não é uma coisa para agradar. Não é um farvorzinho, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque a sociedade fica melhor para todo mundo. Fica enriquecida, então, né? A diversidade enriquece. Até por egoísmo. É uma coisa impressionante. Exatamente. E nossa sociedade, que não se acha egoísta, nossa bolha... É muito vaidosa. Não, ela é egocêntrica. Egocêntrica, não é capaz de se permitir alcançar um futuro para os seus descendentes que permitam a vida, uma melhor qualidade de vida. Não. Vai investir nos seus redutos, vai investir nas suas blindagens dos carros, nas suas seguranças, como se isso resolvesse um problema. O que seria, mestre, eu chamo muito de mobilidade cultural, é um nome que eu estou inventando aqui, entendeu? Porque é o seguinte, a mobilidade de uma cidade, eu quero ir para Barra, eu quero ir para Pituba, mas a mobilidade cultural é quando os diversos aspectos de um povo, de uma cidade, se encontram em algum lugar. Perfeito. Nós temos essa mobilidade na praia. Então, se você vai na Barra, ou você vai na Barra, que eu acho que é um exemplo melhor. Tem uma praia que você vai estar turista, você vai estar baianos ali, e você vai estar pretos e brancos. Tá. Depois você tem o carnaval, com toda a sua dificuldade, porque ele
acaba mostrando o extremo, o suprassumo do nosso racismo, porque o preto vai estar segurando a corda, vai estar sendo um vendedor dos quitutes, né, ambulante, mas de alguma forma está todo mundo no mesmo espaço por algum momento. Não tem como uma criança que saia no bloco infantil do domingo, que venha da classe média, não está ali dançando e não vai ver uma outra criança que passe catando lata ou não, assim como na Barra, se uma criança turística ou uma criança dali que ande pelo porto, porque ela vai ver uma outra criança. Mas Salvador, ela é muito pobre nessas zonas de intercâmbio, quer dizer, que a gente se encontre. Então, já que a gente não se encontra, a gente não se conhece. E não se conhecendo, a gente vai perpetuar toda a diferença. Exemplo disso, eu não lembro se foi 2009, 2002, o Bagunçaço, que é o projeto social que eu fundei e coordeno, ele foi convidado para fazer um intercâmbio em Malta. Então, eu fui com crianças de 12 a 14 anos no máximo, adolescentes de 12 a 14 anos no máximo. E fomos para a ilha de Malta. Nem eu sabia onde era Malta. Quando vai lá, é Malta dessa vez, eu fui até olhar quando eu vi uma ilhazinha entre a Itália e a África. E realmente, quando chegamos lá, o avião estava passando por de Malta, vai pousar onde aí, gente? É um negócio muito pequeno. E chegamos lá em Malta, foi maravilhoso, um intercâmbio, a Igreja Católica que ajudou parte, o dono de uma TV de Malta que pagou outra parte, foi maravilhoso o intercâmbio, a convivência. Pronto. Na volta, tínhamos uma parada em Frankfurt. Aí paramos em Frankfurt e aí é muito grande esse aeroporto, tinha que andar, ia ser uma esperada de umas 4 horas mais ou menos. Aí fomos lá, naquele bondezinho que tinha, para o lugar onde seria o voo para o Brasil. Quando chegamos lá, cansados, os meninos cansados, um voo muito longo, Malta, não sei aonde, Frankfurt, estava meio cansadinho, estamos lá. Estamos lá, meus meninos pretinhos, eram 8 jovens pretinhos, não tinha menina, só meninos. Tá. E aí chega um grupo de meninos brancos. Eles chegam, eles são um pouquinho mais velhos, eram entre 15 e 17 anos. Uns de cabelo pintado, de vermelho, tá, muito bem vestido, tênis. E aí uns dois mais animados chegam, quem é que fala português aí? Tá. E os meninos já estavam meio que acordando, abri os olhos, era uma sala assim ampla, não tinha poucos adultos, e aí os meninos ficou assim, meio dando risada, depois falou, a gente fala assim, quando ele falou, você tá ligado? Aí eu disse, são baianos. E aí, tá ligado, é baiana. E você curte o quê? Daqui a pouco, nós tínhamos que esperar mais umas 2h30 quando eles chegaram, o voo deles chegou depois, havia um intercâmbio acontecendo. Os meninos dos Alagados estavam em alto papo, até curtiam os mesmos pagodes. Eles tinham uma idade diferente, os meus de 12 a 14, os deles de 15 a 17. Mas longe de toda essa opressão e esse apartheid baiano, que ele é bem típico, eles conversaram de pagode, do grupo que mais gosta, de futebol, quem era Bahia, quem era Vitória, por 2h30, uma simbiose, uma alegria, se encontrar em outro país, bebê. Eu não lembro qual era a escola deles, mas era uma escola particular aqui de Salvador, não era a Pan-Americana, não sei se era oficina, eu não lembro bem qual era a escola. E estava lá os dois professores que eram os líderes do intercâmbio. Esses meninos estavam vindo da Noruega e nós de Malta. E eles contaram como era a Noruega, os meninos contaram como era a Malta, tá? E lá, por um instante, a gente alegra ali, seria assim, poxa, seria uma boa ideia 2h30 de conversa, chegar lá na Bahia, se encontrarem, até para contarem do intercâmbio juntos. E o professor disse, rapaz, eu não acho que os pais vão autorizar eles ir nos Alagados, não. A gente teria que encontrar Já foi uma facada para mim. Porque se é um intercâmbio, tem a ver com localidade, pertencimento, né? E ele já pensou ali comigo. Não acho que os pais vão autorizar eles a ir lá nos Alagados. Não, mas a gente pode organizar para os meninos irem na nossa escola, né? Tá, e tudo. Ficou meio capenga a coisa. E pegamos o voo, aquele grupo de adolescentes, embora de idades diferentes, faixas de adolescência diferentes, pré-adolescência, adolescência e adolescência um pouco mais para lá, fizeram a alegria e a bagunça daquele voo, né? Como se um povo único fosse, com uma beleza, com um jogar. Aqui chegamos, não se tinha muito celular, era por e-mail, e eu tentei por 4 meses, 5 meses, fazendo se encontrar. O professor com muita boa vontade também. Mas era impossível a vinda daquele grupo de meninos aos Alagados. E lá para 4, 5 meses, quando já tinha se esfriado 6 meses,
até a percepção deles, fiquei com contato de alguns, tá? Eu acho que era MSN na época, não sei o que era. E nós fomos até essa escola. Nos encontramos, tá, e tudo, e a coisa se perdeu. Né? Hoje eles devem ser, isso foi em 2001, né? Devem ser os novos estagiários, trabalham em alguns postos de Salvador. Se esses meninos pudessem ser alagados, que eles não iam morrer, até porque os gringos vão lá direto, e os nossos pudessem, eles tivessem criado, a sociedade baiana tinha ganhado. Tinha ganhado um momento fora daqui em que eles se encontraram, se viram como igual, se viram pertencentes aos times de futebol, à música, à sonoridade, se viram como tal, como baianos sonotrapalitanos, né? Baianos de Salvador. Isso me entristeceu muito. E nunca eu consegui fazer um intercâmbio com meninos de escola particulares com os alagados. Só para completar, já recebi vários grupos, inclusive tem uma escola na Dinamarca que manda seus alunos de 15, 16 anos morar nos alagados. Inclusive foi matéria do Fantástico, foi matéria no Jornal Nacional. Na época que eles vieram para ficar dentro do projeto, teve uma chuva, muita pingueira, e eles tendo que lavar a roupa na mão, eles andando por dentro da comunidade com os meninos, que pareava, né, um daqui como de lá. Então eu acho que se a gente não pode intercambiar dentro da profissional, a gente não pode se conhecer como tal. Claro que esse novo promotor, esse novo delegado, esse novo dentista, esse novo médico vão olhar com asepsia para esse possível porteiro, possível empregada doméstica, possível motorista de ônibus, possível até dentista, aí que ele vai estranhar mais ainda se tornar colega dele de profissão, porque há um apartheid nessa cidade, é o apartheid baiano. Ele é mais perverso e mais duradouro do que o apartheid da África do Sul. Joselito, você começou falando do que cultural? Que eu digo que eu falei que eu chamo isso de mobilidade cultural, que é quando a gente tem espaços em que as diversas baías, e a juventude em específico, possa se encontrar. Que seja, nós temos, eu pontuei 2, o Farol da Barra, que eu acho que é um lugar que a gente se encontra, e o Carnaval. Porque quando vai para, tipo assim, a gente vai dizer, agora vai ter Festival de Verão, a gente já não vai, a gente vai lá como trabalhador, né? A gente não vai lá como usuário, né? Como a gente está falando aqui de insistência, resistência, etc., eu quero é um alto desafio, né? Para mim, para você, eu digo sempre que a gente tem que participar. Claro. Não tem só que sugerir. Eis aí um caminho da possibilidade futura dessa juventude. E a gente não construir os guetos em todos os níveis. A gente não construir as bolhas nos alfabeles da vida, nos espaços que nós todos conhecemos. E a gente tem que difundir isso. Eu sempre digo o seguinte, o Brasil está estagnado econômica, socialmente, não é porque não tem possibilidades futuras, é porque não considera, como diz meu irmão, meu amigo professor Hélio Santos, não está sem a capacidade de lapidar as grandes pedras preciosas, as pedras raras, as terras raras que estão em nossas periferias, em nossa juventude negra. Na hora que a gente entender que a elaboração de políticas na perspectiva de reduzir a desigualdade junto a esses espaços, e eu sou otimista para isso, eu também. Nosso país vai experimentar, nossa sociedade vai experimentar o que é uma coisa livre. Esse bate-papo, quando você fala, eu me lembro de mil coisas, e principalmente das viagens. Eu tenho uma experiência tão fantástica no parque, no Golden Park, em São Francisco, de um escritor famoso aqui do Brasil, que mora lá, e minha filha, eu chegando com minha mulher, marcaram para fazer um piquenique. Chegaram lá uns 10 carros de brasileiros, cada um com seu carro, tira no fundo da mala uma cadeira, uma mesa, monta aquilo, forra, pega seu Real Salute, seu Vivo Clicô, suas melhores coisas e põe aquilo ali. E pessoas de vários níveis. Ao lado, nosso lado, brincando com a filha, estava a filha de Steve Jobs, um sábado, comprando sanduíche no food trucks ali. Comendo o que tinha ali. Comendo o que tinha, brincando, se divertindo. Pessoas humanas de todas as cores, de todos os níveis sociais possíveis. E vivendo a vida. Eu não gosto muito de falar de elite, porque essa palavra não entra bem, mas essas pessoas que se acham as donas do pensar, ou do poder econômico, do poder patrimonial de Salvador, fazem essas experiências fora.
Mas era tão mais fácil se pudesse aproveitar essa beleza dessa cidade, como nós todos achamos, não é? Que essa cidade é linda. O que é que falta para a sociedade entender? Que a forma que ela está vindo, levando esta guerra absolutamente civil, ainda disfarçada, porque só morre uma parte da periferia, uma parte da comunidade negra. O que é que falta para ela entender que a gente pode ser feliz aqui? Não precisa viajar, é muito bom, eu adoro viajar, mas você não pode viajar para fazer essas experiências só fora. A gente pode fazer aqui. O lado do meu otimismo com a juventude negra, na perspectiva que, em algum momento, essa formação cultural de mobilidade da própria sociedade entenda que ela tem um papel muito mais do que comprar apartamento de luxo, mobiliar lindo, botar o filho para estudar em qualquer lugar do mundo, esquecendo que ao seu lado ela não pode sair para andar, não pode fazer uma caminhada, não pode fazer nada, porque a própria passa sociedade... a ser a sociedade do ar-condicionado. Do ar-condicionado. Tem que ser o ar-condicionado do carro, do shopping, da escola do filho, do apartamento que vive. Não é possível que essas pessoas às quais eu convivo e às vezes sou tão incômodo, mas às vezes eu sou tão incômodo, porque não é que eu não gosto, eu adoro o que é bom, amo o que é bom, e quero o que é bom, principalmente para mim e para minha família. Mas já pensou poder ir ao parque da cidade sempre com a família? Mas as Já coisas pensou? mais simples que são as Tanta melhores. praia linda, Você não tem falou que ir da longe. praia. É? Eu tenho uma propriedade em Itacimirim, e é sensacional, pé na areia, como a gente chama. Mas tem horas que é angustiante. Só tá o senhor lá. Porque você está ali, é como se você estivesse no lugar do planeta. Exatamente. Não é que você estivesse na Bahia, Camaçaria, etc. Então, eu acho que o seu papel, meu papel, o seu, minha querida Carvalho, muito orgulho. As famílias são Parentada aí. entrelaçadas. Pois é que a gente Raízes. seja capaz de dizer, gente, vamos fazer experiências positivas para nós próprios. Vamos entender que o que tem aí, a minha experiência de vida, com figuras, dezenas, para não dizer centenas de pessoas mais jovens, da faixa de 30 a 40 anos que eu conheci quando tinha 15, 20, que são potências no Brasil e fora do Brasil, fora da minha família, que eu quero dizer, é porque existe. Por que a sociedade não compreende isso? Porque são preparados. Pessoas que já escreveram 10, 20 livros e resolvem tudo escrevendo os livros, mas não parte para a ação. O que eu quero como proposta, e você que tem um fundamento dos melhores, você tem uma vivência interpessoal quase única, você é uma pessoa diferente por causa disso, é para trazer, gente, é melhor para todo mundo. País, Brasil, é melhor para todo mundo se fizer. O que a gente faz ainda hoje é um gesto de ignorância, é desconhecimento, é essa coisa da exclusividade e não da inclusão, é alucinógena. E a gente não sabe a beleza do efeito da diversidade, porque aquilo é para a vida toda. Como eu disse, a gente recebe sempre esses gringos todos lá pelo Bagunçaço. Em 2017, eu vou para a Suécia com 2 meninos do projeto para um intercâmbio, e lá no meio do estanto era verão de 10 graus, viu? Verão da Suécia, tem hora e dia para acontecer. Vai acontecer terça-feira, às 10 da manhã. Aí o sol sai, dá a escada e depois vai embora. Verão, né? Mas era uma peça de teatro ao ar livre, porque era verão, mas muito frio. Acho que nesse dia, infelizmente, eu não combinado direito com o sol e estava dando uns 5 graus. Mas era na floresta, essa peça de teatro, muito bonita, tá? Eu levei os meninos, tá? E a comunidade daquela cidade no norte da Suécia vai para essa peça de teatro anual. E lá vou eu assistir, que era uma peça sobre gnomos. Gnomos e fadas, não sei o quê, e a gente vai. Só que a gente começou a tremer, o povo teve que buscar. Eles tudo, como a gente está aqui de camiseta, mas 5 graus para a gente não é inverno, ou não é verão. Né? Terrível. Né? Mas eles estavam felizes. Aí, agasalhados na arquibancada, na floresta, e acontece a peça é gnomo para lá, e é doente para lá, uma confusão entre eles. E aí vai. De repente aparecem as sereias. Eu não sei como é que tinha sereia lá na história dos gnomos, mas estava lá. Eram as 6 sereias. E uma sereia em específico era uma iara. Dava para ver que era uma iara meio Iemanjá, e a cauda dela era verde e amarela e escrito Brasil. Como eu estou lá no norte da Suécia, vendo uma peça de gnomos, eu não estava nem entendendo o que eles estavam dizendo. Aí veio gnomo para lá, as sereias e uma. A jovem que me levou, hoje mulher já casada, com filhos, a primeira vez que ela veio ao Brasil, ela veio com 18 anos. E a gente tem essa parceria com esse instituto de lá que sempre traz os jovens. Aí eu olhei para ela e falei, mas a sereia está fazendo ali, aquele areia manjar ali, tá? Falou, ali é a filha da minha irmã.
No segundo ano que eu fui ao Brasil, eu levei a minha irmã. E ela nasceu logo depois. E minha irmã sempre conta histórias do Brasil para ela, de vocês. A gente sempre vai à Suécia, nosso projeto. E a menina, que nunca veio ao Brasil, estava com 10 para 12 anos, quando ganhou o personagem de fazer a sereia, escolheu fazer uma sereia brasileira, metade indígena, metade negra. Olha, era uma segunda geração que nem tinha pisado no Brasil. Mas ela tinha esse Brasil afetivo das fotos e das histórias que a mãe dela contou. Então, quando a gente faz intercâmbios, quando a gente faz se encontrar nessa mobilidade cultural, onde todo mundo pode expor, o menino da Barra, o menino do condomínio, ele gosta de pagode também, ele gosta de tal, ele gosta de futebol, tem alguma coisa que eles trocam entre eles. Perfeito. Né? Aquela marca vai para a segunda, terceira geração, porque você teve um convívio fora do estereotipo. Você teve um convívio fora de que eu assisto na TV que esses caras trocam tiro, se matam. Tem até um certo fascínio, né? Você hoje sabe que hoje a classe média branca tem um fascínio. Cidade de Deus criou uma ideia de que é romântico guerrear, né? Entre as facções, aquela coisa do malandro. Então, eu acredito, eu fiz a minha parte nesses anos todos. Sempre levei o projeto Bagunçar-se e as crianças todas, fomos para a escola pan-americana, a oficina, a escola oficina, a baiana de medicina, onde alguém abre um caminho, estraga condomínios. Eu lembro na época, há muito tempo atrás, quando ali tinha uns condomínios chiques aí que tinha eventos, os condomínios tinham eventos, lembra? Tinha umas festinhas, sim. Convidava o Bagunçar-se para ir, já estava lá, merenda, que não tinha cachê, banho na piscina, tá, e tudo. Eu saía com aquele bando de menino que ia conhecer um condomínio fechado em Salvador, né? Tinha o Piatanville, que era um condomínio grandão na época, hoje mora só pobre, eu não sei como é que tá. Eu quero os condomínios do momento, mas todos eles que tinham algum evento que precisava de música, a troca, como não era o cachê, era a convivência no condomínio e tomar banho na piscina do lugar e viver aquele dia naquele lugar. E eu digo que esses jovens que vivenciaram, que conheceram a classe média baiana, que eles tinham como os brancos, aqueles que depois, quando cresce, ele vai violar aquela pessoa, a pessoa vai violar ele pela reação de empregada e domésticas. Eles evoluíram bastante. Eles quiseram mais. Eu digo que 3 desses jovens hoje moram na Europa e têm ONGs ou associações ou empresas de percussão. E são reconhecidos pela prefeitura, um na Espanha, ou um na Itália, um na França e outro na Bélgica. Eles têm grandes projetos percussivos lá dentro. E eram meninos que até a adolescência se tornaram marginalizados, estavam ali perto do tráfico de droga, na luta entre o mundo que ele percebeu que existia e o mundo que ele encontrou. E quando ele teve que escolher, porque ele teve a opção de escolha, ele, claro, que escolheu aquilo que ele viu. Se essa vida dos europeus é boa, eu também quero. E alguns que estão aqui morando, eu encontrei recentemente, eu fui comer na padaria, na comunidade, vivo na comunidade ainda, faço questão de estar ali, aquele é meu espaço, então eu sempre vou comer numa padaria onde está, como a gente diz aqui, a bagaceira toda. Passa o traficante, o policial, tá? Então eu vou no horário bom, 9 horas, eu sento ali, cada mordida de pão passa já de 33 anos, que foi meu aluno. Eu tenho 33 anos de projeto, tenho 54, então passa um cara que eu não estou lembrando quem ele é, que ele está barbudo, está gordo, está magro, mas ele fala com afetividade. Meu apelido é Pina, como é de Pina, isso aí é o homem, vem apertar minha mão, eu aperto a mão, eu não estou lembrando quem é, mas ele ajuda às vezes, né? Fala, eu sou filho de não sei quem, pronto. E aí eu estou ali, quando vem um casal, posso dizer os nomes dele, que é o Dal e a Lene, que é a esposa. Eles estão num projeto desde quando tinham 10 anos. Quando completaram 13 para 14, eu percebi que se olhavam já. Antes brigavam bastante, e ali já não estavam brigando mais, que até os 10, 12 anos é o grupo das meninas e o grupo dos meninos. E um dia, eu estou num projeto, chegou uma mãe, eu quero falar com ele, o pessoal da portaria quer saber. Isso aqui é uma descaração, ela está namorando com ele. Eu nem estava sabendo. Aí aquieta a mãe. Mãe, eu não estou sabendo se eles namoram, foram daqui, eu não posso fazer muita coisa. Bom, estavam namorando, namoraram continuado, hoje são casados. Ele é um pedreiro, assim, mestre de obra. Ela é uma empregada doméstica. E reproduziram, viu, gente? Porque eles têm 6 filhos, né? Viveram. 6 filhos. Muito bom. E todos os 6 passaram pelo Bagunçar-se, os filhos deles. E quando eu conheço o estilo dele, porque a junção, eles foram meus aluninhos desde 10 anos, eu vejo a cara da mãe e do pai assim, né?
Tem um menorzinho agora de 5 anos que é meu xodó, é meu neto, na verdade, né? Aí ele diz pro pai, quero ir ver o vovô Pim, que ele me chama de vovô Pim. Então, é possível contar histórias de superação e de pessoas que mudaram a vida delas simplesmente porque houve um olhar afetivo por elas. Inclusive, o Dal, e eu posso falar porque sou permitido por ele vem de uma família hierarquicamente, historicamente, do tráfico de droga. O irmão dele foi o chefe da Boca por mais de 10 anos. Então, ele era o sucessor. Porque a gente não sabe, é bom a gente aprender, que no tráfico existe a sucessão. Se o cara morre, se ele tem um parente ali que está do lado dele, a culpa. E tem a família tipo real. É igual a mulher do cara, é uma espécie de primeira-dama. Os filhos do cara são os príncipes, ninguém vai mexer com eles. É o filho do homem que manda na coisa, né? Antes dessa violência muito grande, em que a rotatividade das lideranças de tráfico passa 6 meses, o cara morre, então não dá tempo. Mas antes dessa guerra, em que um líder podia ficar 5 anos, 10 anos, havia uma pacificação, porque você conhecia quem era o cara que mandava em tudo. Então ele também conhecia o padeiro, o professor de capoeira. Tá? Então esse homem, esse pai de família de 6 filhos, um ótimo pedreiro evangélico hoje em dia, ele era na ordem de sucessão, ele era o cara. E quando o irmão veio a morrer, chegaram aí a ele, rapaz, você assume de quase você? Ele, não. E esse homem que poderia estar ganhando 10 vezes, 20, 50, 100 vezes hoje, é um simples mestre de obra para dar conta de 6 bocas, todos homens. A mulher tem que trabalhar. E a nossa conversa, quando eles vieram falar comigo, era sobre o de que está com 14 anos agora, que estava aprontando, e que o diretor mandou escola. E quando ele estava reclamando, eu olhei para ele e falei, você na idade dele estava aprontando muito mais do que ele. Ele começou a rir. E aí paramos para conversar aqui e a mãe disse para mim, olha, já tenho que sair do trabalho, porque são 6 meninos, ele não está bem na escola, eu vou ter que sair para ficar em casa, porque já disseram que vão ligar para o conselho tutelar. Eu olhei para ele e falei, dá um jeito de organizar isso, porque ele sozinho para dar conta de 6, para ter comida, eu não sei como vai ser. Então, olha o dilema que está acontecendo. Ou tem a mãe em casa e o pai sai para trabalhar para dar conta de 6, que tem uns maiorzinhos, ou ela deixa o trabalho, ele vai ter que dar conta. Ou ela trabalha e não tem quem tome conta dos meninos. Então, você só pode assistir, e quando a gente vai ver lá nesses jornais sensacionalistas da violência, de que morreu fulano de tal, dá o vulgo do cara, e aquela coisa toda, a gente devia morrer mesmo, vagabundo, bandido, bomba. Houve uma história antes disso, de abandono, de busca. Eu sempre vi no olhar do pior dos piores, porque tem caras que se transformam, tem pessoas com problemas mentais, né? Porque isso é quando você tem uma gama de pessoas, alguém vai ter um problema mental ali, aqui, todos nós, se a gente for fazer aqui exame, aqui sai metade com autismo, outra metade com TDAH, somos assim. Agora imagine isso somado a dificuldades sociais. Quer dizer, então um cara que tem algum tipo de desequilíbrio, ele é suprido por violência, é dar uma arma a ele pode fazer o que ele quer. Aí você imagina das violências que nos acontece tanto. Vou trazer só um recorte aqui. A gente começou, Pim trouxe esse lugar da afetividade como um caminho, né, dessa juventude, da possibilidade de transformação, dessa mobilidade cultural, desses possíveis encontros. Eu acho que outro tópico super importante quando a gente pensa em juventude também é a representatividade, a forma como a gente se vê, a identidade nesse território, né? Pim falou sobre Salvador como esse lugar de um apartheid, eu vivo isso também, já circulei por outros países do mundo, outras cidades, e para mim o mais hostil realmente é Salvador, de se conviver, justamente por se ver uma população de tamanho e volume negra, onde você sabe os lugares que ela estará, você sabe essa elite, qual a cor dessa elite, qual a cor dessa periferia, qual a cor da mão de obra ali dos serviços gerais, de tudo isso. Então, essas demarcações simbólicas, ela é muito agressiva, né? Ela tá te dizendo o tempo todo, te comunicando. Mas nos últimos anos, trazendo possibilidades, existem muitas transformações. Tem se ventilado, a tecnologia, a internet, trouxe outras referências de beleza, mas de estética. É importante pontuar, eu acho que o mestre vai concordar, além disso, o que houve mesmo foi políticas públicas, porque sem o Estado tomar ele como protagonista, a sociedade civil provoca, mas são políticas públicas que transformam. Isso. Porque não adianta a sociedade civil sozinha levantar uma bandeira se não mexe no Estado. Exatamente. E só para complementar, para que o mestre fale também, já que se deixar eu não deixo ninguém falar, alguém deixar uma coisa aqui,
Você vai em Portugal, onde é o centro, onde é a base, onde é a origem de tudo que vivemos aqui? Portugal. Então nós somos, uma sociedade, uma cópia de quem nos invadiu, de quem nos sequestrou. Então, você vai... Estava em Portugal em 2019, a última vez que eu fui na Europa, mas se você for agora, em um café, em um restaurante, em qualquer lugar de Portugal, você sente para tomar um vinho daquele maravilhoso, barato, e comer uma comida daquela maravilhosa, e está lá o grupo de garçons, de gente que está servindo. Vai ter 4, 5 portugueses, 3, 4 negros, um indiano, ainda em Portugal, que eles são os algozes mestres. Ainda há uma diversidade num serviço. Então você vai ver a portuguesa lá te atendendo, o português, o africano, o indiano. Vá aqui agora, desça aqui no shopping e procure ver um representante da classe média branca de olhos claros te servindo alguma coisa em algum shopping, algum barzinho, em algum lugar. Vamos resgatar. Na hora. Só concluindo. Então a gente pega tanto da estética, né, que eu acho que tem uma contribuição cultural, a internet com a possibilidade dessa difusão de saberes mais descentralizado, né, porque quando a mídia controlava, ainda há um controle, mas era muito mais centralizado, e isso colado com as políticas públicas aqui, que o Mário Nelson também pode trazer um pouquinho das cotas, que eu também acredito que tenha uma repercussão, essa criação, essa entrada de pessoas de periferia na academia e repensar a existência, o protagonismo, inclusive trazendo esse reconhecimento, essa autoria da nossa cultura, né, que a gente está aqui. Então, esse espaço, esse território que ainda não honra os nossos mestres, que não honra a mestra do acarajé, que não honra o mestre da capoeira, quando a nossa cultura é subalternizada, e como disse Bárbara Karim nesses tempos, e a gente está lá na escola aplaudindo a cultura do outro, a cultura branca, eurocêntrica, essa inversão rouba qualquer lugar de identidade para que a gente consiga ocupar esse território com pertencimento, né, que acho que é outro caminho para uma convivência mais saudável, mais harmônica. Então, vou passar para ver esse lugar da representatividade, das cotas, essa construção de políticas públicas mesmo que fortaleçam esses espaços de identidade, que é de existência ao mesmo tempo, né? Da gente saber que pode ocupar esse lugar de poder, de político aqui, como o senhor traz aqui no centro, nesse centro econômico, onde quer que a gente queira estar, no centro político, né? Principalmente, acho que é uma grande questão ainda de representatividade. E por aí vai. É interessante que, ouvindo todo cuidado, atento dessa aula real, né? Sim. Com cunho acadêmico, mas muito mais com uma pesquisa. Ele é fruto dessa pesquisa vivencial. Sim. Mas eu também queria dizer, como eu falei antes, que eu não perdi minha capacidade de sonhar. Não perdi minha vontade de contribuir por uma sociedade melhor, uma sociedade mais participativa, uma valorização maior da minha comunidade negra. Eu vivi em Brasília dos anos 90, 2000, e tenho muito orgulho de mim quando eu sei daquilo que eu pude contribuir na perspectiva da implementação das políticas públicas, que mesmo ela tendo a incidência maior na década de 2000, elas foram construídas na década de 90. Eram pautas ali. Né? Só hoje é que estou me dando conta que quando em 90 eu cheguei em Brasília, a Constituição estava escrita, mas não existia. Eu vi a implementação da nossa última Constituição. E quando você está vivenciando, você não se dá conta. Sim. Quando você olha à distância, é que você percebe. Bom, aí eu vou para o lado otimista. As políticas públicas, que nós não sabíamos o que eram na prática, a gente queria cota, mas nós não sabíamos exatamente como lidar com elas, nem o resultado que ela traria. Foi a partir daí que nós fomos entender que um jovem que hoje adentrou a universidade e que vem da periferia, ele é capaz de trazer 20 pessoas com ele. Esse número é real. Ele faz alteração, faz modificação. Então, eu que já participei de centenas de encontros sobre cotas raciais, que eu não gosto mais de falar muito sobre isso, a sociedade já fala por si própria, mas ainda tem pessoas que acham que isso é uma coisa ruim, na minha convivência. E a questão não é... A sorte, Joselito, que nós tivemos, com muitas outras pessoas, é que eu sempre conto uma história engraçada. Eu sou do mundo de negócios, de empresariais, e é a história aprendi em cursos, e todo mundo aprendeu da minha geração, curso de vendas, do sapato, dos 12 vendedores que foram contratados por uma empresa para fazer uma pesquisa em um determinado lugar. Um foi, e depois da pesquisa disse que
não era para a empresa investir nada lá, porque ninguém sabia usar sapatos. O outro foi, isso todo mundo sabe, mas é bom repetir, o outro foi assim, fantástico, vamos dobrar a produção, colocar o mais urgente possível numa fábrica, porque lá ninguém usa sapato. Então nós vamos vender aqueles novos. Então, a sorte que nós nas costas é que o pessoal não sabia usar sapato. Quem tinha o poder da decisão não entendia nada do que estavam discutindo. Ministros, dirigentes empresariais, federações, etc. E quando conversava com qualquer dos 50, 100 iguais a mim, que tinham algum conhecimento a respeito, as pessoas se apaixonavam. E aí foi possível, porque se não houvesse essa paixão por ignorância, exatamente, ela não seria implementada, porque o judiciário até hoje é contra. O judiciário brasileiro até hoje é contra as cotas. Por quê? É formado por desembargadores, ministros ignorantes. Se é um resquício ainda da família imperial, está no judiciário. E ignorância, porque ele pode ser resquício da família imperial, mas que ele queira aprender do que está acontecendo nos dias de hoje. E eles não se dão conta disso. A maioria dos magistrados, eu tenho uma relação, eu estou indo quarta-feira com um amigo comum, com a posse de um ministro, exatamente, de 4 de setembro, lá do STJ, nós vamos junto, que é um amigo comum, que branco, mas começou a entender isso. E colou em mim, que não dá um passo sem nos ouvir. E a gente tem que atrair essas pessoas, porque ou você constrói essa possibilidade dessa implementação das políticas públicas que permitam, através... Como é que nós aprendemos a hackear esse sistema? À época, estou falando final de 80 até final de 90. É porque as pessoas dizem, não, nós temos que trabalhar para a educação básica. E é fundamental. Exatamente. Sem a qual não tem nenhuma perspectiva futura. Ponto. Isso é uma coisa, estanque. A outra é, ou a gente ocupa o lugar de poder ou não tem modificação. Porque quem está lá vai se proteger. Então, hoje nós estamos, quando a gente pensa em quando eu penso em alguns projetos que eu participei, eu dou nome aqui de 30, 40 pessoas do Brasil inteiro, jovens, da Bahia, de Minas, de São Paulo, de Brasília, ocupando espaços fantásticos. Não, aliás, o senhor tem que dizer aqui que o senhor não vai dizer isso, e eu tenho que dizer, olhando para as câmeras, diz que tem uma mercenária aqui, padaria, fulano de tal, oficina tal, mas não, é o mestre Marinelson. Se tem uma pessoa nessa cidade, né, um homem negro, que tem dedicado a vida a salvaguardar o direito dos jovens negros. Porque quando ele os encontram perdidos. Embora eles tenham o afã, o desejo, aquela coisa messiânica do jovem de buscar um lugar, mas é uma floresta da qual ele vai ser devorado em primeiro lugar. E o mestre entendeu isso, e ele, quando observa um jovem negro, uma jovem negra, lutando sozinho, batendo a cabeça, ele traz para debaixo do guarda-chuva dele. O cara não sabe nem o que está dizendo, nem o que está querendo ainda. Muitas vezes já vi gente que eu digo, mas sabe para onde está levando essa pessoa? Bom, a pessoa não sabe para onde está indo, mas ela quer muito, e ele diz, bom, eu já vivi mais, vem para aqui para perto, dá uns conselhos, vai juntando dali, indica para outro. E quando você vê, hoje na Bahia, você tem um grupo de jovens negros atuantes, protagonistas, e vai ser dificilmente você conversar com um que não diga o primeiro nome, mestre Marinelson. Então, eu acho que isso tem que ser dito, né? Porque se um homem sozinho, ele consegue, mesmo fazendo os negócios dele, vivendo a vida dele, abrir esse adendo, encontrar um lugar no espaço-tempo dele, para entender que se eu não fizer lideranças negras, se eu não abrir um espaço para esse jovem solitário, porque todos são solitários, não tem eles nem chegam em grupo, porque os colegas ficam na comunidade, ele é o único maluquinho que está querendo descobrir a cidade, né? Ou a maluquinha. Se um homem negro, sozinho, consegue fazer isso, imagine se isso é uma espécie de confabulação de homens experimentados, empresários, que desejam abarcar e cuidar da juventude negra para que ela... Eu vou sufocá-lo antes que... porque é interessante que você aborda, mas não nesse tamanho, não dessa forma. Não, eu tenho muito orgulho das pessoas que eu convivo e ainda vou conviver. Essas pessoas que estão para o Brasil afora, nessa perspectiva de entender a necessidade de buscar conhecimento para ocupar espaço com a obrigação de dar um retorno para um grupo maior. Essa é a minha forma de existir. O que me dá, digamos assim, força de existência é saber que é possível construir. E cada vez, quando você aborda, eu fico mais convencido de que valeu a pena fazer com que essas pessoas que hoje ocupam e têm a responsabilidade de fazer. Exatamente. Mas eu quero abordar
assim, de uma maneira muito natural, que muitas das coisas a gente faz no processo empírico de tentativa, já que a gente não tem um modelo próprio pronto. Eu vivi em Brasília na década de 90, um projeto louco que não é nem do conhecimento da sociedade, onde no Ministério da Justiça, eu estou começando a falar disso porque os que ainda existem me permitem, o ministro Nelson Jobim, o ministro Carlos Alberto Rio de Paula, há 2 meses morreu o Zé Gregóri, de São Paulo, o Carlos Moura, o Ivair dos Santos, lá de São Paulo, professor da USP, Hélio Santos, Aloysio Mercadante, hoje dizendo BNDES. Eu morava em Brasília e tinha essa loucura de reunir pessoas. Quando na minha casa, em alguns lugares, e nós começamos a fazer reuniões quinzenais no Ministério da Justiça, das 18, que é a hora que começava, e teve uma vez que foi às 2 da manhã, com 5, 6 ministros numa mesa, e 7, 8, 10 pessoas que vinham da Bahia, de Minas, todo lugar, para discutir o que fazer. Eram pessoas que estavam insatisfeitas era a época que a gente podia começar a discutir racismo, desigualdade de maneira aberta, porque antes não era possível. A minha geração, eu fui preso por discutir isso na universidade, eu era como é que chama? Subversivo, porque eu fui preso como subversivo, e eu nem gosto de falar desse assunto, não está resolvido até hoje, até porque nunca fui subversivo, eu sou um brasileiro que ama o país como todos os outros, mas da seguinte ordem, nós reuníamos e ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, mas dali surgiram sustentáculos, possibilidades, que lá na frente, quando as cotas chegaram, já na década de 2000, tinha uma base de sustentação, Carlos Aires de Brito. Esse cara é meu amigo, foi presidente do STF. E ele foi uma bandeira que vocês não têm ideia, que não conviveu, para que as cotas se implantassem, fossem institucionalizadas. E ele é um homem branco, Zé Gipano é um homem branco, porque ele se encantou quando ele tomou conhecimento. Sim. E aí é um fato para a gente conversar, não é domínio público, é apenas como um registro, igual aos seus. Nosso Joaquim Barbosa era primeiro ministro negro do STF. E ele teve muita polêmica interna por razões diversas, claro, porque os outros 10 não queriam que ele fosse. Então, conviver com aquela situação foi muito difícil. Ele continuou meu amigo. E aí, na época das cotas, se ele levantasse a bandeira favorável, já tinha 5 contra. Exatamente. No automático, porque parecia o de hoje, né? Contra ou a favor. Exatamente. E aí já estava empatado. Aí Carlos Aires de Brito chamou a mim e outras pessoas à frente, eu estive à frente desse processo, ele fez, eu preciso de elementos, eu preciso de subsídio, eu preciso de conhecimento que eu não tenho, não disponho sobre essa questão, para que eu possa convencer meus pais. E, resumindo, é uma coisa que me dá muito orgulho, porque até o ministro Gilmar Mendes, a quem publicamente eu posso dizer, eu não tenho as melhores simpatias, porque ele foi contra até o último minuto. Mas quando percebeu que ia ser 10-1, ele deu o melhor voto. O voto mais consubstanciado sobre isso foi do ministro João Mendes, que até 80% do tempo da discussão era radicalmente contra e fazia caretas, gestos contrários quando ia discutir. Mas Nelson Jobim, Carlos Aires de Brito, todo mundo começou a discutir. Quando ele viu que essas personalidades falavam como se o próprio Cristóvão Buarque, na época também, ele aí aderiu. E o que eu entendo o que é o sistema e como é que o poder funciona, fez o melhor voto. E aí, incrível, como ele saiu grande claro, de algo que ele era radicalmente contra, e acho que até hoje, mas não pôde se colocar. Aí eu quero dizer o seguinte, é possível a gente fazer, independente da Globo. Sim. Olha, para vocês terem uma ideia, a Rede Globo fazia programa semanal, seu diretor, Ali Câmara, que saiu agora, porque a Globo tem muita gente negra, ele não pode continuar, ele se demitiu da Globo agora, era o diretor de mais de 30 anos de jornalismo, escreveu um livro, Uma Gota de Sangue, para mostrar que no Brasil não tinha racismo. Não preciso dizer a vocês o que era a Rede Globo, 80, 90. É um eugenista. E aí a gente tinha, eu sempre dizia e digo até hoje, eu participei de uma reunião com o professor Hélio Santos, com a direção da Globo, uns anos atrás, e todo mundo já perdendo espaço na mídia, e aí atendia nossas reivindicações, que é botar o povo negro na tela, que antes, eu digo isso porque é fato, e as pesquisas estão aí para quem é historiador. O Roberto Marinho deu uma ordem ao jornal o Globo que o único negro no Brasil que ia sair nas páginas sociais de economia era Pelé. Qualquer outro só podia sair nas páginas policiais. Imagine como decisão.
Como é que você... Então, o que acontece hoje é fruto disso. Aí eu perguntei, quando já em outra época, as pessoas já entendendo isso e faz um seminário para dizer a maravilha que era entender a questão racial que o Brasil precisava, e que reconhecendo isso, eu disse, vocês passaram 50 anos construindo a ideia contrária. Vocês já imaginaram, se não fosse vocês, que vocês fizessem 50 anos atrás, talvez eu não tivesse onde está aqui. Exatamente. Então é disso que eu estou falando. Então a gente tem um Exatamente. potencial De lutar naquilo de que acreditamos, de insistir, acreditar. de resistir e modificar. Exatamente. Eu estou pegando esse negócio da TV, claro que das circunstâncias de hoje, dos streams da vida, etc., mas é uma conquista. Inclusive a TV local, né? Hoje você tem vários repórteres na TV Bahia. Você vê que eu até. Negros, Você vê que eu nem abordei aqui, porque para até ficar mais simples para falar. Daqui não podia nem passar. Aí tinha aquela cota única, Wanda Chase. Exatamente. Mas, em síntese, o que eu quero concluir da minha felicidade, dessa longevidade, que eu sempre digo que ela tem problemas. A longevidade tem muito problema. Mas tem uma coisa que nada supera, que é você participar de possíveis mudanças. Eu participei e participo. Hoje, tem uma pleia de jovens de 30 a 40 anos, com pós-doutorado, com conhecimento científico, espalhado no Brasil inteiro, que a sociedade não se deu conta. Essa é a minha expectativa positiva. Eu tenho liderança, eu tenho convivência com gênios, rastas. Eu vou dar só dois exemplos aqui, dois só. Não vou nem falar dos comuns, vou falar de Carla Cotirene. Maravilhosa. Né? Que eu tenho orgulho de conhecê-la com 20 anos, ela está com 45 agora. É você que o homem está na base desse negócio. E é minha cúmplice. Né? Nós somos fãs um do outro. Né? Minha família adora ela, minha mulher, meus filhos, etc. E o outro, 2 em 1, Igor Miranda e Leonardo Silva, um engenheiro, com pós-doutorado, professor da Universidade Federal do Recôncavo, com pós-doutorado em engenharia eletrônica, e o outro pós-doutorado em engenharia química. E ele é rasta e capoeira. A sociedade não está acostumada a ver o rasta e capoeira. Exato. Pós-doutor em engenharia química. Exatamente. E está hoje na Universidade Federal da Bahia, que o compromisso que ele tem comigo é ser reitor da universidade. Para pensar, tem que ser. Para não se estabelecer naquilo. É compromisso. Então, eu sei que é possível. Minha geração foi possível de contribuir de alguma forma para isso. Eu sempre brinco com meus pares de algumas coisas lindas que eu fiz na minha vida, na minha família. E Brasil afora, quando eu era do executivo de empresa e o MNU não me aceitou porque eu era suspeito das propostas iniciais. E não concordava com a proposta do MNU. Eu sempre achei que o conhecimento, a discussão, isso aqui muda, transforma. Eu vivi essas experiências. O acúmulo, as referências, Sensei, eu jogando confete para ele para mim, mas o que vocês fazem aqui, toda a equipe que está trabalhando, nessa vontade empírica, intrínseca de querer mudar, porque o que está aí não está bom, não é? A Inova é pioneira, né? Pelo do local onde está. Pelo local era para não estar nem aí. Exatamente. Até porque se está aqui, o resto que... Como todos, a maioria está fazendo. Não é? Né? Não. A Inova, ela muda. O que faz de mim ainda um homem otimista, sonhador, é saber que é possível, é saber que tem pessoas que são capazes de acreditar nessa possibilidade, nessa mobilização socio-racial, porque na Bahia, no Brasil, mas vamos falar do nosso espaço, todo mundo sabe onde está a desigualdade. Tem cor e espaço geográfico. Exatamente. Todo mundo sabe onde é que está. Exatamente. Onde é que a violência está, onde é que a desigualdade está, onde é que está o desemprego. Foi 14... Joselito, deixa eu lhe falar que você, em algum momento, falou, encerrando, me despedindo, de 14 de maio. Eu sou também partícipe disso. Eu fui na sua casa, antes de ver Jorge Portugal. Lembra que a gente foi lá? Eu trouxe Cristóvão Buarque participar com o Jorge Portugal, meu grande amigo, do programa Aprovado. E foram comigo, o Capitão Marinho foi também. E ficamos lá, eu, Jorge Portugal, o Capitão Marinho e o Cristóvão, na TV Bahia, embaixo de uma árvore, conversando. Aí Cristóvão Buarque, que é um grande amigo meu, escritor, eu tenho orgulho que ele me considera irmão, ele disse assim, Mário Nelson, escreva alguma coisa sobre o 14 de maio. Eu digo, 14 de maio é a invenção lógica acadêmica do meu amigo doutor Hélio Santos. Eu digo, mas aqui tem gente muito melhor do que eu para fazer. O professor Jorge Portugal, por exemplo,
Ok, fez o programa, aprovado, um sucesso. Passa um tempo, um ano, eu acho, ele me manda no WhatsApp a letra e a música que não era a que Ele cantarolou. Para mim, me pedindo, mais ou menos assim, eu não tenho mais isso que sumiu, mas dizendo assim, o que é que você acha? Faça alguma correção. Eu li e me arrepiei, só do poema. Eu disse, não me sinto nem de longe credenciado para corrigir nada, nota 10, etc. 2 anos depois, essa música chega e é uma marca que está aí no Brasil. Eu tive a sorte de ver antes dela existir, enquanto música. Então, são esses dados, são essas informações, são essas experiências que me permitem, Joselito, e minha grande Carvalho, assim que eu vou chamar a partir de hoje, me permitem continuar otimista. Nós somos capazes. Eu também sou bastante. Perder o otimismo me esconde em algum lugar. O que eu vejo, o que eu gosto muito de que eu fui lá na sua casa com o Lázaro, lembra? E eu tinha dali dito, mestre, Lázaro não quer ir lá ver Jorge. Tá, você vai, Jorge, porque Jorge tinha virado secretário. Lázaro estava meio na dele, quieto, em casa, e a gente queria retomar ali, bora lá. E aí acabamos indo. O senhor que ligou para Jorge, deu o número de Jorge, que a gente não tinha um número novo, e fomos lá ver Jorge. Aí dali uns 4 dias, 5 dias, fomos lá ver Jorge, que é um irmão maravilhoso. Ele foi aos Alagados, inclusive eu fiz um encontro de livros, né? A Flip, que era uma feira de livros na periferia, e o Jorge e eu consegui fazer uma mesa nos Alagados com Jorge Portugal e Carlinhos Brau, lá com a meninada toda assistindo falar sobre como que se escreve, como é que se escreve literatura. E aí o Jorge cobrou de Lázaro, que aí ele musicou, que é a musicalidade, porque eu digo, a gente vive num eterno 14 de maio, no sentido de que a gente não encontrou propostas para aquela gama de pessoas que você disse agora, vocês não têm mais função social, porque a escravidão ruim, que era ruim, dava uma função social ao homem, à mulher negro, ao escravizado. Era uma função social, você era escravo, você tinha que ser guardado dentro daquela expectativa. No momento que você perde essa função social e não lhe dá nenhuma outra, você não vira cidadão, você não é escravo, você não é homem livre, porque o homem livre poderia ter direito à propriedade, a tudo, você era nada. E eu sempre faço uma analogia, um encontro entre... uma vez, eu estudei direito 2 semestres, eu estava na sala de aula e o professor narrando essa questão do homem livre, que veio a República logo depois, e a República, se a gente for observar, veio como revanche da classe dominante com raiva do Império por ter assinado a Lei Áurea, né? Acontece logo depois. E aí o professor perguntando aos alunos ali daquela escola, que era a maioria classe média, brancos, ou mestiços que se acham brancos, como diz Caetano Veloso, mas você acha que não foi um erro brasileiro, lá na República, não dá logo o direito ao negro a votar, bebê? E a maioria da classe, para minha surpresa, disse que era um erro. Ótimo, tá? Não, com um erro. Porque se os negros votassem, na República já entrasse, que a mulher não votava, mas negro e mulher começassem votando, ia ter uma busca, bebê, tá? A gente sabia que era impossível dentro da conjuntura, mas ali na sala de aula, todos acharam que foi um erro até histórico, logo em seguida, ou anos depois, ou 10 anos, 20 anos depois, não dá. E logo no dia seguinte, ou na aula seguinte, o professor fala, e agora, o que vocês acham do povo votar, analfabeto votar? E aí, a sala inteira, isso é horrível. Como é que pode botar um analfabeto para votar? Esse povo que ganha esse salário, tá? E eu lá na sala quietinho, lá, ninguém sabia quem eu era, que eu dirigia projeto, de nada. E aí, uma chegou a levantar e dizer, era a FIB, eu estava fazendo a FIB, era ali na calçada, a gente não pode nem pro ponto do ônibus que vê esse pessoal do Uruguai roubar a gente, esse povo lá do Uruguai. Eu era lá do Uruguai. E calado, eu estava calado. Eu disse, e aí quando o professor foi mandando os grupos falarem, eu acho que, como a gente é covarde, porque a gente, quando está distante de uma causa, sendo ela legítimo ou não, a gente pode dizer, eu acho que deveria ser. Quando a gente está vivendo essa causa no momento, essa situação no momento, a gente não é capaz de olhar com o olhar real. Na alta aula, todos vocês disseram que os escravos, que foi uma coisa horrível, a mulher não teve o escravo, a mulher. E agora, inclusive, vou dizer a vocês, eu sou do grupo do pessoal que vem roubar vocês. A sala já ficou em silêncio, né?
se rasta calado aqui o tempo todo, agora ele vai contar para os caras que ele estava falando mal deles. E aí, peguei a fala por aí, eu senti, mas não era só dizer que a gente não devia votar, que as favelas não deveriam votar. Havia ressentimento. Qualquer um que seja privilegiado ou tenha a possibilidade de ser privilegiado na sociedade tem raiva dos desprivilegiados. Porque ele pressupõe assim, eu não sou milionário, eu não sou ainda o branco A, mas eu posso vir a ser, eu estou perto deles. Então, se eu preciso abrir mão dessa pletude tudo que está no bairro e mandar matar todo mundo, dar tiro, beber, porque há possibilidade de eu me tornar do grupo de cá, então é uma sociedade que dos privilegiados e dos possíveis privilegiados querendo não incluir mais ninguém nessa possibilidade. E uma sociedade não se faz de privilégio, né? Ela se faz de igualdades sociais. De possibilidades. Se de todos, oportunidades. se todos os jovens têm uma possibilidade, seja na escola particular ou seja na escola pública, de mostrar o seu potencial, como quantos intelectuais maravilhosos em todas as áreas humanas estão agora nas comunidades, mas que nunca tiveram isso deles, eu diria, formigado, chamado para ver, porque ele está naquela vida preso na comunidade, numa escola que quase não existe, e ele não pode mostrar o próprio potencial dele. Eu digo que se alguns incidentes e acidentes de percurso não tivessem acontecido, como eu tenho 54 anos, e a expectativa dos meus, de onde eu venho lá dos Alagados, a vida era no máximo 20 anos, eu nem aqui estaria. Então, eu não sou resultado de uma política pública, como hoje em dia eu posso dizer que boa parte dos jovens na universidade, boa parte dos jovens intelectuais, graças a Deus, é fruto de uma política pública. Eu sou fruto de um acaso, de um azar da sociedade. Os privilegiados tiveram o azar. Joselito, eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também. A Inova, A Inova é com fantástica. seu próprio, com a sua identidade, inovando, trazendo isso. O privilégio meu de considerá-lo amigo, estar aqui aprendendo, presente para discutindo mim. com você. Um privilégio estar aqui. Então, muito obrigado. E eu acho, o que me faz otimista é saber que tem pessoas como você, pessoas como nós, que continuamos sonhando com a perspectiva de um Brasil mais inclusivo, menos racista, mais feliz, né? Porque o ser humano veio ao mundo foi para ser feliz, não foi só para ser milionário. Ele veio ser feliz. E nós temos que continuar otimistas na busca da felicidade. Muito obrigado de coração Eu que por essa agradeço. oportunidade. Concluindo, agradecendo esses convidados, são maravilhosos. Fiquei feliz que o caminho a gente fez de um retrato, não um pequeno recorte do que a gente pôde aqui dessa temática da juventude, da resistência para até a existência, e vejo vários caminhos possíveis, justamente apesar do caos, apesar das intenções que a gente sabe, políticas históricas, de perpetuar essas desigualdades de poder na cidade, no urbanismo, na juventude, nas relações raciais. Ainda existem caminhos, a gente chegou aqui na literatura, na música, na cultura, a arte e a educação como possibilidades da gente trilhar novos caminhos com a apropriação da juventude negra nesse lugar de identidade, de autoafirmação, de consciência do seu poder, de consciência da contribuição que a gente deu para essa sociedade chamada Salvador, Brasil, cultural, porque se a gente for catar, é quase tudo nosso. Muita coisa é nossa. Então, quanto mais a gente conseguir se apropriar, mais poder para transformar essas narrativas, né? E a gente ter, de fato, um quadro que haja mais encontros que desencontros, de repente, que a gente consiga encontrar mais o que nos une e fazer essa transformação real. Vamos junto. Obrigada, pessoal. E vamos para os próximos episódios de Salvador Mais Feliz.